Fala aí, pessoal, beleza? Wilson Toio, Web Rádio Master Tone e produtora de áudio. Então, eu usei por muito tempo monitores de fone de ouvido e sempre que eu uso fone de ouvido para tocar, eu tenho problemas com como ligar, né, o monitor. Porque quando você liga o monitor, esses monitores, na verdade, esses monitores padrão, eu tenho aqui alguns. Deixa eu pegar um monitor padrão aqui. Então, quando eu uso esses monitores tipo esse aqui, é um Power Click, o que acontece? Eu tenho uma entrada, uma saída, a fonte de alimentação, o botão de volume e a saída do fone de ouvido. O que acontece com esse tipo de monitor? Eu preciso obrigatoriamente ouvir a mix que a mesa está mandando para mim de retorno. Esse é o meu retorno, né? O retorno é um canal da mesa. E o que acontece? É óbvio que se eu for tocar num lugar que tiver uma mesa digital grande, isso não é um problema. O técnico de som da mesa de som, ele vai mandar para mim aqui um canal só meu. Só eu vou escutar esse canal. Ele vai ser um retorno só para mim. Por exemplo, eu usando aqui a X18, eu consigo fazer com que cada um dos canais de saída da mesa de som, da X18, a minha não é a X18, né? A X18 é da Behringer, a minha é uma Midas, é uma MR18. Mas assim, é a mesma coisa, e isso vale para Soundcraft e qualquer outra mesa digital. Eu consigo que cada uma dessas saídas, os outputs da mesa de som, eu faça uma mix diferente. Quando você está com a mesa digital, isso é fácil. Quando você está com uma mesa analógica, isso já não é tão simples. Porque aí você precisa compartilhar uma mixagem, que é a mixagem de retorno. E aí o que acontece? Quando você vai tocar em algum lugar, o cara tem uma mesa de som, ele já tem os amplificadores de retorno espalhados pelo palco, ele já tem os retornos de voz, os retornos dos instrumentos, e ele tem o seu amplificador que você vai usar. Às vezes tem um amplificador, tem um cubo lá, pode ser um cubo de guitarra, pode ser um cubo de contrabaixo, tanto faz. Aí tudo bem. Quando você vai usar o fone de ouvido, aí você tem um problema. Por quê? Porque ele vai mandar para você uma amostra da mixagem que ele está mandando pro retorno. E aí você não vai se ouvir bem. Por quê? Por exemplo, se você é o cara da voz, o retorno do palco, ele é feito com foco no vocalista, né? Esse retorno de palco que os caras botam aquelas caixas ao redor ali dos músicos, ela foi concebida para que você ouça bem a voz, né? Você ouça bem a voz do cantor. E obviamente a bateria, se ela ficar muito longe de você, num palco muito grande. E os outros instrumentos ficam meio que suprimidos nessa mixagem. Eles estão lá, mas eles não estão com um volume especial, um volume bom. Às vezes alto, às vezes mais alto do que o restante. Isso sempre gera problema no palco. Sempre. Quando você está usando uma mesa analógica, ou então uma mesa digital em que o operador de retorno de palco, ele utilize caixas de som pelo palco. Então, o que acontece? Se você pega aquela amostra do sinal, que é da mixagem do PA, e bota aqui, você vai ouvir no fone de ouvido até razoavelmente bem. Mas você não tem como controlar, eu queria o meu instrumento mais alto do que todo o resto. Você não consegue fazer isso. A não ser que
o operador de retorno de palco tem uma mesa de som que é só para isso, que é só para o retorno de palco. E, obviamente, todos os outputs dessa mesa de som, elas vão um output para cada um dos músicos, né? Normalmente você consegue fazer isso quando você está fazendo uma apresentação, normalmente grande, em que você tem um técnico de retorno de palco específico para você. Quando você vai simplesmente tocar em algum lugar que já tem uma mesa de som, já tem um retorno, já está tudo previamente montado, o que está previamente montado é um kit muito básico, e normalmente com o retorno você tem o seu amplificador, você tem um amplificador lá de contrabaixo, de guitarra, seja o que for, e você vai ter que ouvir por ali, entendeu? E ele bota normalmente uma caixa de som do PA, de retorno do PA, para você ouvir a voz. Mexer nisso é muito complicado. Por quê? Porque primeiro você não está pagando o cara para fazer o retorno. Ele é do evento. Ele está fazendo isso para um monte de gente. Então a gente sofre, quem usa retorno de fone de ouvido, normalmente sofre com isso, justamente porque as dificuldades são grandes e ninguém está tão focado assim na mesa de som. O cara da mesa de som, ele está normalmente focado no PA, no som para frente. Você não tem um cara que faz o PA e um outro cara que faz retorno de palco. Isso aí é para evento grande, para evento muito bom, assim, entendeu? Normalmente você não tem nem isso, né? Nem um técnico de PA você tem. Normalmente está todo mundo ligado com seus amplificadores, mas aí é outra história. O objetivo aqui é falar justamente desses problemas. Esse amplificador aqui, o Power Click, ele realmente é bom, ele funciona bem nessas condições, em que você liga aqui na entrada do teu Power Click, você liga uma saída da mesa de som que seja somente para você. A Soundcraft faz isso, a MR18 faz isso, a MR32 faz isso, todas as mesas digitais, elas fazem isso. Você vai conseguir ter uma mixagem só para aquela saída, para aquele output da mesa. E aí você pega aquele output daqui e joga aqui. Eventualmente, se você tiver menos saídas do que a quantidade de músicos, aí você vai ter que ter um som compartilhado. Por exemplo, um retorno só para o pessoal do metal, um retorno para o teclado, um retorno para o guitarrista, um retorno para o baterista, um retorno para o vocalista e um retorno para o baixista. Normalmente é isso, entendeu? O normal é isso. Quando você precisa de retorno de fone de ouvido. Bom, aí o que acontece? Depois desse drama todo, dessas explicações todas, eu usei muito o Power Click. E outros também. Eu tenho vou pegar um outro aqui, ó. Eu tenho esse aqui da Samsung também, ó, esse monitor, que também é muito bom. Ele é mais focado para voz, né? Você entra com o microfone aqui, bypassa o microfone segue para o PA, e aqui você tem uma entrada que vem da mesa de som e joga para cá. Você pega uma amostra do sinal em qualquer lugar, numa caixa de retorno, injeta o sinal aqui da mixagem da mesa, e você soma o seu microfone com a mesa de som, com o resto da mix. Então você pode escolher o volume do seu microfone, e você pode escolher o volume do retorno dos outros instrumentos. Isso é muito bom. Essa ideia de você poder escolher os volumes entre o instrumento que você está tocando, que nesse caso aqui, desses equipamentos, é um microfone, com o restante da mixagem, isso te dá uma margem de operação muito boa, porque aí você já não precisa pedir uma mixagem especial para o técnico de som. Você simplesmente pede para ele enviar para você um retorno qualquer do PA. Um retorno.
um retorno geral do PA. Ele manda para você um retorno, você bota o retorno aqui. E aí você, com o teu instrumento entrando aqui, nesse caso aqui um microfone, você regula o retorno, o volume que você quer o retorno e o volume que você quer do seu microfone. Essa ideia aqui é muito boa, né? Tem vários equipamentos que fazem isso aqui, mas esse Samson aqui é muito bom mesmo. Bom, e aí o que acontece? Esse cara aqui não te permite fazer isso. Esse aqui não te permite fazer isso. Você aqui vai escutar apenas o retorno que a mesa está te mandando. Você não consegue dar ênfase no seu instrumento ou na sua voz. Nesse caso aqui, você não consegue, porque ele só tem uma entrada. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu montei, essa é uma caixinha do Aitoio, eu montei aqui um retorno de fone de ouvido, que ele tem duas entradas e uma saída de fone de ouvido. Aqui você vai ligar o fone, e aqui você tem uma entrada que você vai ligar o seu instrumento, e tem uma entrada que você vai ligar o retorno da mesa de som, seja ele qual for. E aí, obviamente, você tem dois controles de volume. Um volume dessa entrada aqui, um outro volume dessa entrada aqui. Então você consegue fazer uma mixagem especial para você ouvir bem o seu instrumento e ouvir bem o retorno da mesa de som. Essa configuração aqui, normalmente a gente tem aqui, nesses equipamentos. Mas esses equipamentos são para você ligar um XLR, que é o microfone. Você não acha desse tipo de equipamento fazendo isso com entradas de instrumento. Então eu fiz com entradas de instrumento. Aqui é um retorno, pode ser um XLR ou não, aqui tanto faz, aqui eu vou entrar com P10, e aqui é uma entrada de instrumento. Então eu tenho aqui um controle de volume geral, onde eu regulo o volume da mixagem, e eu tenho um volume para cada uma dessas entradas aqui. Então eu consigo colocar o volume um pouquinho mais alto do contrabaixo, eu consigo colocar, regular o volume que eu tenho do retorno da mesa de som, do geral da mesa de som, e regular de forma separada só o retorno do meu contrabaixo. Então, por exemplo, para mim que toco baixo, é melhor eu conseguir ouvir o baixo um pouquinho mais alto do que todos os outros instrumentos, entendeu? E é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer ouvir o seu instrumento um pouquinho mais alto do que o restante. Se eu toco bateria, eu quero ouvir a bateria um pouquinho mais alta. Se eu toco guitarra, eu quero ver a minha guitarra um pouquinho mais alta. Se eu quero tocar contrabaixo, eu quero ouvir o contrabaixo um pouquinho mais alto. O vocalista já faz isso normalmente, porque o vocalista já ouve o retorno da mesa de som com a voz dele na frente, um pouquinho mais alta do que todos os outros instrumentos. E é isso que realmente faz falta, esse jeito de mixar. Então eu montei esse retorno de fone de ouvido, que na verdade é o quê? É um circuito de amplificador de fone de ouvido, um circuito, essas placas são chinesas, né? Você compra as placas na China, você monta um circuito de pré-amplificador e amplificador de fone de ouvido, e obviamente eu criei uma mixagem de instrumento aqui na frente. Montei um circuito para que isso aconteça. Então eu posso fechar um volume aqui e abrir o outro. Eu posso misturar os dois aqui com total independência. E isso foi a sacada, porque isso resolveu muito os problemas de retorno. Que a gente não consegue comprar um equipamento que faça isso. Então hoje o que eu faço? Eu vou tocar, precisa de fone de ouvido, o retorno é de fone de ouvido, eu entro com um retorno aqui geral, não me interessa mais se é do PA, se é de retorno de caixa de som, não me interessa de onde vem esse sinal e nem qual é a mixagem que ele fez, eu preciso ouvir todos os instrumentos.
Quem está na mixagem, qualquer mixagem serve. Por quê? Porque eu somo essa mixagem com a mixagem do meu contrabaixo e eu regulo o volume do meu instrumento. Então isso me dá a independência do que eu estou ouvindo. E aí eu passo a me ouvir melhor. Passando a me ouvir melhor, eu passo a tocar melhor. Entendeu? E difícil de você conseguir achar um equipamento que faça isso. Tem muitos desses aqui que são dessa modalidade. Que são assim, igual esse Samson Monitor. Esse monitor, eles são para microfone. Aí para você usar um cara desse aqui, se você toca, por exemplo, uma guitarra, um instrumento qualquer, além desse cara aqui, você vai precisar usar um DI. Né? Você vai precisar ligar um DI aqui para você entrar com o instrumento. O DI transforma o instrumento em XLR e você entra com XLR aqui. Então é mais um equipamento que você tem que usar. Você tem que usar esse aqui e mais um DI. Isso complica, é mais um equipamento que você precisa levar. E nesse caso aqui não precisa, porque eu fiz justamente as entradas aqui, entradas de instrumento, para resolver esse problema. Bom, expliquei isso tudo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o funcionamento desse cara. Beleza? A alimentação dele é de 9 a 12 volts. Você pode botar aqui 9 até 12 volts. Se você plugar aqui uma bateria também de 9 volts, ele vai funcionar. Eu uso bateria de 12 volts de no break. Eu tenho já vários vídeos explicando como é que eu faço isso. Eu uso 12 volts aqui do no break. E é isso. Entendeu? E aí eu consigo ter o meu retorno de palco sem precisar de muitos equipamentos e sem precisar ouvir mal, porque o cara do retorno, a mesa de som do retorno, ela não tem como ajustar o som só para o seu instrumento. Você vai ter que ouvir um retorno genérico que ele gera para todo mundo. Entendeu? Isso é bem ruim. Quando você tem um técnico que tem uma mesa de som dessa XLR, MR18 ou Soundcraft, essas mesas digitais, aí você já consegue ter esse retorno sem precisar, obviamente, de um mixer para isso. Entendeu? Bom, beleza. Vou fazer agora um vídeo explicando o funcionamento desse cara aqui, ó. Como é que eu fiz para ele funcionar dessa forma aqui, e eu vou explicar no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço.